Olá a todos, meu nome é Sidgley Camargo de Andrade, sou professor do curso Tecnologia em Sistemas para Internet da UTFPR Campus Toledo, né? E vamos iniciar aqui a disciplina de Banco de Dados 1, o código TSI 33A. Então, a ideia da organização do material da disciplina é que está projetada. Então, na primeira semana, nós veremos o que é um sistema de banco de dados, o que é um banco de dados. Na segunda semana, realizaremos a introdução a um sistema de banco de dados comercial, né, livre. Na terceira semana, falaremos um pouco sobre o modelo relacional de dados, né. Existem vários modelos de dados, um deles é o relacional, que é o objetivo dessa disciplina. Na quarta semana, falaremos sobre a SQL, né, que é Structured Query Language, que é a linguagem que rege os sistemas de banco de dados relacionais comerciais. Em uma quinta semana, falaremos sobre junções, que é a união de informações que são distribuídas dentre as tabelas do banco de dados. Em uma sexta semana, falaremos sobre subcadeias de caracteres e funções de agregação. Então, subcadeias de caracteres são concatenação de string, recorte de strings, né, substrings, manipulação para uppercase, lowercase, né, maiúsculo e minúsculo, entre outros. Funções de agregação, então são quando nós precisamos aplicar somatórios, médias, né, contagem em cima das consultas SQL. Na semana 7, subconsultas, que são consultas aninhadas, assim como na linguagem de programação nós temos ifs aninhados, né, cases aninhados, nós podemos ter consultas aninhadas. E operações de conjunto, que basicamente as operações de união, né, intersecção, né, e diferença. Na oitava semana, falaremos sobre Data Manipulation Language, que é a linguagem de manipulação de dados, que é inserção, alteração e remoção de dados nas bases de dados. Na 10ª semana, falaremos sobre visões e visões materializadas. Na 11ª semana, falaremos sobre a linguagem, né, do sistema de banco de dados, como desenvolver funções, procedimentos e gatilhos em sistemas de banco de dados. Nessa semana, nós trabalharemos com a PL/PGSQL, que é a linguagem procedural do sistema de banco de dados PostgreSQL. Né. Existem outros, como o PLSQL, que é do Oracle. Na 12ª e 13ª semana, nós abordaremos sobre o projeto de banco de dados, né? Então, como criar, né, assim, um projeto de banco de dados que seja normalizado com as boas práticas, né, aplicadas no mercado. Então, para iniciar, eu quero mostrar para vocês onde fazer a inscrição na plataforma Moodle. Então, na plataforma Moodle, encontrem o curso de Tecnologia em Sistemas para a Internet, terceiro período, disciplina de Banco de Dados 1. Então, a ementa é Introdução, Histórico e Modelos, Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados, Arquitetura e Aspectos Operacionais, Modelagem Conceitual de Banco de Dados, Modelo Relacional, Linguagem de Manipulação de Dados Relacionais, SQL, DML, DDL, e ferramentas case. Então, são ferramentas que aumentam a produtividade na manipulação e administração de sistemas de banco de dados. Bom, a seção da disciplina, então, nós temos organização do material, né, que foi explicado recente. O modelo de dados que nós trabalharemos durante toda a disciplina. Então, se vocês clicarem neste link, vocês vão visualizar um modelo de dados. É a base de dados de forma diagramática que nós trabalharemos na disciplina, né, em todos os aspectos, em todos os conteúdos. Esse diagrama aqui é interessante vocês imprimirem e sempre terem em mãos, né, porque para a elaboração de consultas é necessária a consulta nesse documento. Tá? Então fica uma recomendação aí para o restante da disciplina.
Na sequência, nós temos, né, começando, né, o que vocês devem saber, né, ou devem ter noções prévias para disciplinas de banco de dados. Né. Então, é interessante terem sido aprovados de fundamentos de sistemas operacionais, né, porque desde a instalação de um sistema de banco de dados até a sua administração, que são termos que nós veremos, né, em algumas aulas, como atividades práticas, né, é necessário ter um conhecimento do sistema operacional. Tá? Administração de usuários, adicionar usuários, remover usuários, né, permissões desses usuários, que vão influenciar diretamente no sistema de banco de dados. Infraestrutura web, né, então instalar serviços, né, entender o que é uma porta de comunicação. Então, sistemas de banco de dados relacionais, eles trabalham na arquitetura cliente-servidor, né, então eles possuem uma porta de comunicação e um canal de comunicação que pode ser aberto para a internet. Então é interessante vocês terem um prévio conhecimento dessa disciplina. E dois documentos aqui, que são um manual de sobrevivência e uma referência de comandos do Linux. Né? Então, boa parte da nossa disciplina nós trabalharemos no sistema operacional GNU Linux. Né? Então, é interessante que vocês saibam criar pastas, remover pastas, né? Criar usuários, remover usuários, né? Entender como é que funciona os serviços nesse sistema operacional, né? Instalação de serviços, instalação de pacotes. Então, fica como dica aí uma leitura também prévia desses dois documentos aí. Tá? Bom. E a primeira semana, então, nós vamos introduzir aí o conteúdo de Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Vocês podem baixar o material neste link. Né? E os tópicos que nós veremos é o que é um banco de dados, por que sistemas de banco de dados, o que é um sistema de banco de dados, a arquitetura de comunicação desse sistema de banco de dados e critérios de seleção, né, dos sistemas de banco de dados relacionais. Né? Qual sistema eu escolho para minha empresa? Qual sistema eu escolho para desenvolver um sistema de grande porte e de pequeno porte? Então, nós vamos trabalhar um pouco, entender um pouco sobre esses critérios. Tá? E, na sequência, uma atividade prática que eu explicarei no final da apresentação. Então, vamos para a primeira aula. Né? Acredito que todos já baixaram e podem acompanhar nos seus computadores. Vamos iniciar, então, a apresentação do slide, né? Falar sobre o tema aqui de Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Antes de falar o que é um sistema gerenciador de banco de dados, vamos para a definição do que é um banco de dados em si. Né? Então, um banco de dados, independente se ele é informatizado ou não, né, é uma coleção de dados relacionados referente a fatos conhecidos que podem ser registrados e possuem um significado implícito. Tá? Então, dados acadêmicos de notas, alunos. Então, são fatos conhecidos, tá? E podem ser registrados. Tá? E possuem um significado implícito. Significado, né, é fazer a administração das aulas. Né? E que o aluno possa identificar se ele foi aprovado ou reprovado. Um banco de dados é projetado, construído e populado com dados para uma finalidade específica. Tá? Então, no caso, sistema acadêmico, né, a base de dados é para armazenar informações sobre alunos, conteúdos e disciplinas. Né? Ele possui um grupo definido de usuários e algumas aplicações previamente concebidas. Né? Então, um banco de dados ele é acessado por um grupo de pessoas, não todos. Né? E dentre esses grupos de pessoas, algumas possuem privilégios a mais do que outras. Então, a ideia de banco de dados, independente de ser informatizado, justamente é essa. Tá? Uma finalidade específica. Né? Algumas pessoas, ou algumas aplicações, no caso de banco de dados informatizados, vão acessar esses dados. Tá? Um banco de dados tem alguma fonte do qual o dado é derivado.
algum grau de interação com eventos do mundo real. No caso, no sistema acadêmico, a interação com o mundo real é as aulas que o professor ministra, as notas que ele lança. E um público que está ativamente interessado em seu conteúdo. No caso, os próprios professores, por meio dos relatórios, e os alunos, né, para acompanhar suas notas e o conteúdo que foi apresentado pelos professores. Então, isso aqui é um cenário, né, eu coloquei um cenário corporativo, não é um cenário real, mas é próximo do real. Tá? Que nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 bases de dados e 3 sistemas. Então, o primeiro sistema, lá à esquerda, é o nosso sistema acadêmico. O sistema acadêmico, ele possui, então, uma base de dados corporativa, e dentro do sistema acadêmico é possível fazer solicitações de materiais, né, requisição de material de consumo, material permanente, enfim, todo o processo de compras, né, questão financeira, então passa por esse sistema. Então, nós temos uma base de dados corporativa. E esse sistema também ele lida com as informações acadêmicas. Né? Então, percebo que são 2 bases de dados, né, cada uma com um objetivo específico, que são acessados pelo mesmo sistema. Isso é possível. Tá? Não teria problema em as 2 bases de dados serem apenas uma. Né? Base de dados no sistema acadêmico. Não teria problema algum. Tá? Mas, normalmente, né, no cenário comercial, essas informações elas são organizadas em bases de dados ou outras estruturas que nós veremos futuramente. Temos um segundo sistema, que ele possui a base de dados atendimento, né, seta verde, né, que é o sistema GLPI, que são feitas solicitações de manutenção, né, serviços em geral da UTF-PR. Temos um terceiro sistema, que é o sistema Moodle, que possui sua base de dados. Os professores adicionam seus conteúdos, né, suas provas, etc. Percebam que os três sistemas fazem uso da base de dados LDAP, né, seta em azul. Então, a base de dados LDAP é uma base de dados de acesso. Né. Então, esses sistemas aqui, os três, possuem as informações de acesso distintas às suas bases de dados nativas. Então, buscam aqui. Então, é uma configuração possível, né, em que existe, então, o acesso múltiplo a uma base de dados e até mesmo a interação entre as bases de dados. No primeiro exemplo, a base de dados corporativa e a base de dados acadêmico possuem uma seta ligando, então é possível ter interação. Né? A base de dados corporativa buscar dados da base de dados acadêmica. Então, ambientes corporativos possuem diversos sistemas, cada um com sua respectiva base de dados. É o que acontece aqui. O sistema acadêmico possui 2 bases de dados, não apenas uma. GLPI possui uma base de dados. Moodle possui uma base de dados. Algumas bases de dados são compartilhadas por 2 ou mais sistemas. Nossa base de dados é LDAP. Ou um sistema faz uso de 2 ou mais bases de dados. É o exemplo aqui do sistema acadêmico, do GLPI e do Moodle. Também existem integrações entre sistemas e ou bases de dados, que acontece aqui. Então, é um cenário corporativo comum. Como operacionalizar isso, né, como fazer essa integração, esse acesso, então são conteúdos que nós veremos durante a disciplina. Tá? E como gerenciar a documentação, o acesso, a segurança, a escalabilidade, né, o aumento dessa base de dados, ou do número da base de dados, ou do número de aplicações que acessam essas bases de dados. E a interoperabilidade, né? A interoperabilidade diz respeito a nós mudarmos, né, uma base de dados sem afetar, né, diretamente aqui a aplicação, né, sem precisar modificar a aplicação, etc. Dessas bases de dados, então, são desafios, né, que nós veremos decorrer desse curso.
Bom, por que sistemas de banco de dados? Então, o uso de sistemas de banco de dados, né, ele define uma natureza de autodescrição de um sistema de banco de dados, que são nossos metadados. Tá? Então, antes dos sistemas de banco de dados atuais, ou das bases de dados atuais, as aplicações eram desenvolvidas com sistemas de arquivos. Então, toda a regra de negócio, o que é essa regra de negócio? Não pode ter nome duplicado, não pode ter CPF duplicado. Né? A nota não pode ser inferior a 0. Né? Um lançamento de nota fiscal não pode ser inferior a 0. Então, todas essas regras eram definidas na camada de aplicação. Né? Então, eram definidas aqui, nessa camada de aplicação. Né? Qual era o problema disso? Dois sistemas acessam a mesma base de dados. Como as regras estão na camada de aplicação, essas regras são duplicadas. Você tem que desenvolver tanto nesse sistema como no segundo sistema. Agora, se essas regras estivessem aqui na base de dados, serviria para ambos os sistemas. Tá? Outra questão então, o programador do sistema ficava incumbido, né, de definir tanto a estrutura como essas regras. Né? E com o passar do tempo, né, como o sistema ia evoluindo, é comum o programador ou a equipe de programadores se perder, né, em relação à estrutura da base de dados e à estrutura da aplicação. Né? E isso não era normalmente documentado. Né? Então existiam aqueles desafios de um programador novo ingressar na empresa, né, e ter uma curva de aprendizado muito alta, né, um tempo muito alto para conseguir compreender como é que funcionava o sistema e a base de dados. Então, com o sistema de banco de dados, nós temos os metadados, então informações sobre a estrutura e sobre os dados. E isso abriu margem aí para uma série de recursos dos sistemas de banco de dados. Por exemplo, indexação. Então, quando nós pegamos um livro, né, ou um dicionário, né, nós sabemos exatamente onde nós queremos encontrar informação. Não precisamos passar página por página. Né? A gente pega pelo índice e já vai na página exata. Então, foi possível fazer isso. Isso agilizou muito a recuperação da informação. Isolamento entre programas e dados, né, que é abstração. Então, criar uma independência, né, um isolamento entre o que são dados e o que é a parte de visualização e algumas regras mais robustas aplicadas nesses dados. Então, teve uma separação disso. Exemplo, essa base de dados, nós podemos utilizar esse sistema ou desenvolver um sistema em outra linguagem de programação, que não seja a mesma utilizada pelo sistema acadêmico, para acesso aos dados. Né? Então, um sistema em Java que vai acessar os dados acadêmicos, um sistema em .NET que vai acessar os dados acadêmicos, um sistema em PHP que vai acessar os dados acadêmicos, né? Com uma estrutura comum. Suporte a múltiplas visões dos dados, então diferentes visões do mesmo conjunto de dados. Né? Então, nós temos um grupo de informações de alunos, né? Mas eu quero ver o aluno que tem a maior nota, o que tem a menor nota, ou os alunos que possuem nota acima da média. Né? Quero ver só o nome dos alunos, o nome, informações e disciplinas matriculadas. Então, o conjunto de dados é o mesmo, mas a visão que você tem sobre eles pode ser mudada. Então, facilitou isso. Teve suporte a múltiplas visões. E compartilhamento de dados e processamento de informação. Então, compartilhamento de dados, duas ou mais aplicações podem acessar a mesma base de dados, desde que o acesso seja permitido. E o processamento de transação, então, uma das regras de sistemas de banco de dados relacionais é a atomicidade. Né? Ou conclui todo o processo, ou retrocede até seu início. Exemplo, uma transferência bancária, de uma conta A para uma conta B. Basicamente, a transferência é o débito numa conta e crédito na outra. Então, a atomicidade é débito na conta A e crédito na conta B por completo. Caso haja um débito na conta A e
ocorra algum problema operacional e não seja feito o crédito na conta B, o sistema tem que desfazer o débito na conta A, né, para voltar ao seu estado consistente, seu último estado consistente. Então isso quer dizer atomicidade, essa questão do processamento de transações multiusuários, né, e dois usuários também acessando a mesma base de dados, né, dois usuários alterando o mesmo registro, né, as informações do mesmo aluno, né, do mesmo cliente. Então, o sistema de banco de dados tem suporte a isso, sem o programador se preocupar na camada de aplicação. Então, essa regra é definida no sistema de banco de dados e a camada de aplicação se exime dessa tarefa. Então, o que é um sistema de banco de dados? O sistema de banco de dados, então, além de um conjunto de arquivos que armazenam os dados, né, um conjunto de arquivo que ele não é transparente, né, é transparente ao programador, ao usuário, não precisa ter conhecimento de como a estrutura vai ser criada. Né. Além disso, ele é uma coleção de programas, né, que vão garantir, né, a consistência dos dados, as regras de integridade, e que facilita a definição, né, então a criação das estruturas que receberam os dados, o armazenamento, então comandos que são padrões para inserção, alteração e remoção, né, a manipulação, tá, desses dados, você consultar esses dados, e o compartilhamento de banco de dados entre diversas aplicações. Tá? Então, basicamente, um sistema de banco de dados é um conjunto de aplicações, não apenas um. Proporciona um ambiente conveniente e eficiente para o desenvolvimento de aplicações. Tá? Então, a compilação de boas práticas, né, de acesso a dados e alteração a dados, né, são implementados por esse sistema. Tudo bem? Então, também exime da camada de aplicação, exime ao programador, né, buscar algoritmos para fazer isso. Então, estruturas de armazenamento, mecanismos de manipulação, mecanismos de segurança e controle de acesso concorrente, então, são aspectos, né, incorporados em sistemas de banco de dados. Repositório de banco de dados com recursos de manipulação e segurança. Tá? Então, manipulação e segurança. É isso que os sistemas de banco de dados vão proporcionar aos desenvolvedores. Tá? E só uma exemplificação, né, que nós podemos ter diversas bases de dados dentro de um sistema de banco de dados. Tá? Exemplo, ao quadro aqui. Então, nós temos o sistema de banco de dados X. Tá? Vamos colocar como exemplo aqui o PostgreSQL. É um sistema de banco de dados que dentro desse sistema de banco de dados você pode criar várias bases. Você pode criar a base acadêmico, pode criar uma base LDAP, pode criar uma base atendimento, então vejam, um sistema é um único, tá? Mas você pode criar várias bases dentro dele. E essas bases podem se conversar. Tá? Podem. Tá? Podemos ter um outro sistema de banco de dados, né? Como o Oracle. Essa é a mesma coisa. Tá? Um sistema de banco de dados que pode gerenciar várias bases de dados. Tudo bem? Posso fazer uma pergunta? Pode. Uma base de dados Postgres pode acessar os dados de uma base de dados Oracle, por exemplo? Tá. Então, a pergunta, né? Uma base de dados do Postgres acessar uma base de dados do Oracle. Né? Aí é possível desde que exista
um middleware, que é algum sistema, algum mecanismo, uma aplicação, um driver que faça essa conversão, né? Que faça a conversão. Existe isso porque é possível fazer migração entre bases de dados, entre sistemas de banco de dados. Exemplo, nós estamos migrando do sistema PostgreSQL para o sistema Oracle. Né? Então, as informações aqui do acadêmico, do PostgreSQL, nós temos que criar uma base de dados acadêmico aqui no Oracle. Né? Então, a gente vai ter que utilizar algum mecanismo aqui, né, para buscar as informações e popular aqui. Ou exportar dessa base de dados e importar aqui. Né? Então, é possível que haja essa integração, mas tem que ser via alguma aplicação externa, tá? Que vai acessar ambas as bases. Tá? Bom, então nós falamos que esse retângulo aqui é nosso sistema de banco de dados, né? PostgreSQL. Esse é nosso sistema de banco de dados Oracle. Né? Aqui são as bases de dados. Mas como essas bases de dados, elas são... Como essas bases de dados são manipuladas aqui? Se um sistema de banco de dados é um conjunto de aplicações, quais são essas aplicações? Né? Então, essa imagem aqui ilustra justamente isso. Né? Então, é um ambiente, né? Assim, a arquitetura dos sistemas de banco de dados. Sistemas de banco de dados diferentes, como Postgre, Oracle ou MySQL, possuem conjunto de aplicações distintas, né, diferentes. Então, essa aqui é uma visão generalista. Né? Nessa visão generalista, então nós temos aqui uma camada de usuários, programadores, usuários ocasionais e administradores de banco de dados que vão acessar esse sistema, tá? Esse sistema como um todo. Bom, o que eles fazem? Utilizam aplicações, né, chamadas de rotinas, consultas, entre outros. Bom, essa parte aqui em laranja é o nosso sistema de banco de dados. Tá? As duas partes em laranja aqui. Então, a partir de uma requisição para o sistema de banco de dados, dependendo da requisição, vai ser realizado uma atividade ou outra. Né? Quais são as atividades gerais? Então, dentro do sistema de banco de dados, possui uma aplicação, né? Que vai cuidar dos códigos objetos dos programadores de aplicação. Ou seja, em algum sistema de banco de dados é possível você embutir programas em Java, programas em C, da linguagem C, em C++. Tá? Então, rotinas, né? Rotinas que você embute em sistemas de banco de dados. Dependendo da requisição, existe um pré-compilador da linguagem de manipulação de dados. Né? Então, se você tenta realizar alguma inserção, alteração ou remoção, a instrução para isso possui uma sintaxe. Né? Quem avalia essa sintaxe, né, é um programa, é uma aplicação dentro do sistema de banco de dados. Né? Bom, se é uma consulta, então existe um processador de consultas aqui. Né? O processador de consultas, então vai verificar também se a sintaxe da SQL está adequada com o padrão vigente ou os padrões anteriores. Se é uma alteração na estrutura da base de dados, né? Eu preciso de um campo novo para armazenar o CIAPNet a matrícula dos colaboradores ou o RA dos alunos. É um campo novo. Então, vai passar aqui pelo compilador da linguagem de definição de dados. Então, possui um sistema também que gerencia qualquer tipo de acesso aos dados, efetivamente. Vou chamar de subsistemas. E possui a questão aqui do gerenciador de arquivos, arquivo de dados, dicionário de dados. Dicionário de dados é importante. Ele que armazena os metadados. Tá?
Então, o sistema de banco de dados sabe quantas tabelas existem, quais são os campos de cada tabela, devido ao dicionário de dados dele. Tudo bem? Exemplo, né? Vamos para o quadro. Imagine uma estrutura do Excel. Você define nome e CPF. Você quer converter essa estrutura para um sistema de banco de dados. Então, ele vai gerar uma tabela no banco de dados. Tudo bem? Bom, essa tabela vai ser armazenada em subtabelas do dicionário de dados. Exemplo, existe uma tabela no dicionário de dados para armazenar informações das tabelas que o administrador do banco de dados cria. Então, vai ter lá o nome da tabela. No caso aqui, vamos colocar pessoas. Isso aqui é a nossa estrutura a ser criada no sistema banco de dados. Então, lá no dicionário de dados, ele vai criar a tabela pessoas. É só um exemplo, tá? Quantidade de campos. Tem 2 campos, que é o nome e o CPF, entre outras informações. Tá? Isso quer dizer o metadados, que é o dicionário de dados. Ele vai armazenar informações sobre as estruturas dos objetos que nós criamos nos sistemas de banco de dados. Tá? O que são objetos de banco de dados? Uma tabela é um objeto de banco de dados. Uma função é um objeto de banco de dados. Um campo é um objeto de banco de dados. Então, o dicionário de dados é responsável por armazenar dados dos objetos das bases de dados ou do sistema gerenciador de banco de dados, tá? O que são esses objetos? O que são esses objetos? São tabelas, campos, índices, visões, procedimentos, funções, sequências, que são os sequences, tá? E entre outros. Tá? Então, tudo que é criado no sistema banco de dados é um objeto, e quem vai gerenciar esses objetos é o dicionário de dados. Né? Então, é o dicionário de dados. Voltando à apresentação. Então, uma breve descrição aqui de cada aplicação. Então, compilador da linguagem de descrição de dados. Então, vamos lá. Compilador da linguagem de definição de dados. Processa as instruções DDL, que são instruções para criar objetos, para criar uma tabela, para criar um campo, um índice, uma visão. Tá? A fim de identificar as descrições, os construtores de esquemas e armazenar a descrição de esquema no catálogo do sistema. Dicionário de dados e catálogo do sistema são equivalentes. Tá? Dicionário de dados armazena as definições dos esquemas das bases de dados. Tá? Esquema é uma organização desses objetos aqui. Tá? É uma organização dos objetos. O conceito de esquema não é aplicado igualmente a todos os sistemas de banco de dados. Em geral, funciona da seguinte forma.
Em geral, os sistemas de banco de dados mais robustos, como Oracle, PostgreSQL, SQL Server, DB2, trabalham da seguinte forma. Nós temos uma base de dados, temos o sistema gerenciador de banco de dados. Tudo bem? Temos a base de dados. Essa base de dados, ela possui esquemas, que são organizações desses objetos. Então, nós podemos ter o esquema A, e dentro desse esquema A, termos alguns objetos. Sendo esses objetos, tabelas, campos, índices e por aí mais. Podemos ter um esquema B, que também possui vários objetos. Não são os mesmos objetos, são objetos distintos. Objetos Bs, vou colocar. Objetos As. Tá? Então, é uma organização, tá? É uma organização lógica, não física, tá? Dos objetos do banco de dados. Bom, temos o pré-compilador da linguagem de manipulação de dados, que extrai os comandos de manipulação de dados dos programas escritos em linguagem de programação hospedeira. Então, voltando à nossa imagem, nós temos aqui o pré-compilador. Então, quando nós, desenvolvedores, desenvolvemos uma aplicação que vai fazer consultas numa base de dados, sempre vai passar por essa subaplicação do sistema de banco de dados. Temos os arquivos de dados, que é o local de armazenamento em disco dos dados, tá? O disco físico. Então, nós podemos gravar no diretório padrão da instalação ou estabelecer um diretório novo. É comum esse arquivo de dados ele ser em uma partição diferente ou, melhor ainda, em um HD diferente ao qual o sistema de banco de dados está instalado. Similar quando vocês formatam a máquina de vocês e criam duas partições. Uma partição para o Windows e uma partição para os dados, ou uma partição para o Linux, outra partição para os dados. Ou então coloquem dois HDs, uma que vai ficar o sistema operacional e um HD que é só os seus dados. Então, quando precisa formatar o computador, por algum motivo, você não tem a necessidade de fazer o backup dos seus dados, porque eles estão numa partição ou num HD diferente. Então, é possível fazer isso, que é definir o local de algo que nós chamamos de tablespace. Vou colocar aqui no quadro, só para vocês se familiarizarem com a palavra. Nós veremos isso no decorrer da disciplina. São nossas tablespace. Então, os sistemas de banco de dados mais robustos, é possível criar novas tablespaces definindo o local físico dos dados. E quem cuidar disso, então, é o próprio as aplicações do subsistema. Processador de consultas manipula as consultas de alto nível que serão realizadas iterativamente a partir de aplicações. Gerenciador de bases de dados controla o acesso às informações do sistema de banco de dados que serão armazenados em disco. Então, aqui tem o controle de acesso. Se um usuário ele pode inserir dados em uma estrutura, numa tabela ou não. Se ele pode executar um procedimento, que é um objeto de banco de dados ou não. Se ele pode realizar a operação de backup ou não. Enfim, toda a questão de acesso. Existem outros conceitos e módulos, tais como backup e restore, que é realizar o backup e recuperar. Tratamento de falhas. Mas para detalhes, é importante vocês acessarem a documentação do sistema de banco de dados ao qual vocês vão utilizar. Se a opção for a nossa disciplina será o sistema de banco de dados PostgreSQL. Mas, se vocês forem utilizar comercialmente na empresa outro sistema, então é interessante consultar a documentação desse sistema. Aspectos gerais serão vistos na disciplina, mas cada sistema gerenciador de banco de dados possui as suas particularidades e suas funcionalidades. Isso que vai distinguir
Isso que vai diferenciar um sistema de banco de dados robusto, de grande porte, para um sistema de banco de dados mais simples. Bom, quais são os principais sistemas de banco de dados comerciais? Nós temos o Oracle, temos o MySQL Enterprise, então o MySQL, não recordo a data, mas foi adquirido pela empresa Oracle. E a partir disso, foi criada uma vertente open source e uma vertente proprietária, que tem que pagar a licença. Então, os sistemas proprietários você paga por licença. DB2, SQL Server, Interbase. Existem uma infinidade de outros sistemas. Não proprietários, então os mais comuns. PostgreSQL, que nós vamos trabalhar na disciplina. MySQL Community Server. SQLite. Tá? E Firebird. Tudo bem? Eu adotei PostgreSQL por ele ser um banco robusto, trabalhar com vários conceitos que o banco de dados Oracle também trabalha, tá? E ser open source, tá? Ser totalmente open source. Não fiz a opção por MySQL, por questão de... eu tenho um conhecimento profundo em relação a Postgre e não MySQL. E, particularmente, eu considero o PostgreSQL mais robusto que o MySQL. Tá? Então, nós podemos identificar isso pela maturidade de suas funcionalidades. Tá? E o PostgreSQL, ele também é próximo, mais próximo do Oracle, tá? Em relação às funcionalidades e conceitos. Bom, os principais sistemas de banco de dados relacionais também são híbridos. O que eu quero dizer com essa palavra híbrido? Além do modelo relacional, que é o que nós vamos tratar na próxima aula, o que é esse dito modelo relacional? Ele também implementa outros modelos de dados. Por exemplo, XML, orientação, objeto e dados geoespaciais. Tá? Mas para detalhes, a documentação do sistema banco de dados, veja a documentação do sistema banco de dados que fará uso. Em geral, a arquitetura de comunicação tem uma arquitetura cliente-servidor, que ocorre via protocolo TCP/IP, podendo, normalmente aplicado o protocolo aqui de SSL, que é o nosso protocolo de segurança. Tudo bem? Porque as informações vão trafegar dentro de uma rede, via TCP/IP. E essas informações, de alguma forma, principalmente de autenticação, têm que ser protegidas, para não ter uma interceptação do pacote e identificar qual é a senha do usuário de conexão do banco de dados, por exemplo. Então, aqui é a ilustração, como que funciona para uma aplicação web. Então, nós temos o computador cliente, que vai rodar linguagens como JavaScript, HTML, Flash, entre outras, PHP. Tá? Ou outros, desculpa, PHP não, aplicações desktop como Delphi, Java Desktop. Temos a conexão via HTTP ou via TCP/IP. Nessa ilustração nós temos um servidor de aplicações, que vai rodar aqui ASP, .NET, PHP, JSF ou qualquer outra aplicação. Então, o cliente vai fazer a requisição para o servidor e o servidor vai requisitar para o sistema de banco de dados. Os sistemas de banco de dados vai processar a informação, devolver para a camada de aplicação, que é nosso servidor de aplicação, e devolver para o cliente. Existe a arquitetura sem a camada do servidor aqui. O cliente acessar direto o sistema de banco de dados. Isso é comum. Isso é comum em um ambiente de intranet. Vamos ao quadro aqui. Em um ambiente de intranet, é comum a camada de aplicação, a camada de cliente ali,
acessar diretamente, né, a camada do servidor de banco de dados. É comum. Mas uma intranet é uma rede, né, local. Tá? É uma rede local. Então ela não tem uma comunicação com qualquer usuário, né, que esteja navegando na internet. Então é mais protegido. Né? Agora, no ambiente para desenvolvimento web, né, como vocês vão atuar, né, é interessante ter essa camada de servidor de aplicação. Tá? Tem que ter essa camada de servidor de aplicação, por questão de segurança. Porque o sistema de banco de dados, ele não vai ficar disponível para um acesso direto à internet. Tá? Por isso. Então, a arquitetura comum que vocês vão trabalhar, né? A arquitetura que vocês vão mais trabalhar é essa daqui. Tudo bem? E a conexão da aplicação com o servidor, né, vai ocorrer via um driver de comunicação. Assim como quando vocês encaixam uma plaquinha de rede no computador de vocês precisam instalar um programa para fazer ela funcionar. Né? Quando você instala o banco de dados, vai desenvolver uma aplicação para acessar esse sistema banco de dados, é necessário adicionar uma biblioteca, né, que vai compreender, que vai direcionar que vai interpretar como acessar e como recuperar as informações do sistema banco de dados. Então, é o chamado de driver de comunicação. Né? Então, vai ter uma conexão nativa, né, que vai ser um drive nativo, ou via ODBC ou JDBC, que são drivers de terceiros, né, que fazem essa intermediação. Tudo bem? Esses drivers são adicionados na camada aqui do servidor de aplicação. Tá? É na aplicação que vocês adicionam. Algo importante. Cada conexão gera um novo processo no sistema do banco de dados. Né? Então, existe um conteúdo que é a administração do banco de dados, né, que nós conseguimos verificar quais são os usuários que estão conectados e quantas conexões eles possuem. Tá? Então, cada conexão vai gerar um acesso, tá? Vai gerar um processo. Exemplo, tenho desenvolvido aqui uma aplicação web, né? Vamos pegar aqui o GLPI, né? ou melhor, o Moodle, o próprio Moodle, e tem a base de dados do Moodle. Né? A base de dados no Moodle, né, aqui na UTF-PR em MySQL. Bom, eu como professor vou fazer um acesso ao Moodle. O Moodle vai requisitar aqui uma conexão com o MySQL. Já vai gerar um processo. Né? Um aluno vai fazer a mesma coisa, vai conectar no Moodle e fazer o login para acessar a mesma base de dados. Vai gerar um novo processo, serão dois processos. Tá? Então, o sistema do banco de dados ele também gerencia processos, tá, de conexão. Então, um administrador do banco ele pode interromper um processo no momento que ele achar oportuno. Né? E monitorar isso, né? Monitorar por questões de ataques. Né? Exemplo, você identifica no sistema banco de dados, né, por meio das suas ferramentas administrativas, que possui 40 conexões do mesmo IP. Alguma coisa pode estar errada, né? Pode ser um indicativo de ataque. Formas de conexão. Então, uma vez instalado o sistema banco de dados e criada a base de dados, é possível acessá-la como? Então, nós temos já o sistema aqui instalado, funcionando. Não temos a camada de aplicação, não temos a camada aqui de cliente. Mas como que eu acesso a base de dados? Só tem o último aqui, o último quadro. Eu posso acessar via terminal ou prompt de comando por meio de programas interativos ou programas utilitários que o próprio sistema de banco de dados oferece. O próprio sistema de banco de dados oferece. Tá? Exemplo, PSQL no Postgre, MySQL do sistema de banco de dados MySQL e SQL Plus do Oracle Database.
Então, cada sistema de banco de dados possui seus utilitários, e um desses utilitários serve para acesso ao sistema de banco de dados. Acessando o sistema de banco de dados, você vai poder conectar as bases de dados e manipular os objetos. Então, uma forma é essa. Via ferramenta administrativa, né, disponível pelo fornecedor do sistema de banco de dados ou por terceiros. Né. Normalmente, os programas utilitários, eles são programas, aqui já diz, né, via terminal prompt, então não são programas com interface gráfica, não são produtivos, né, é tudo por linha de comando. Mas para ter uma maior produtividade, é possível utilizar ferramentas específicas disponíveis pelo fornecedor ou por terceiros. Tá? Exemplo, pgadmin do PostgreSQL, MySQL Workbench, do MySQL Community Server ou até mesmo MySQL, SQL Developer, né, do Oracle Database. Então são ferramentas que possuem uma produtividade, uma interação maior com o usuário. Bom, ferramentas dos fornecedores até é compreensível, né? O fornecedor ele tem todo o conhecimento do seu banco de dados, então ele consegue criar sua ferramenta. Agora, por terceiros, como eu, Sidgley ou vocês, podem desenvolver uma ferramenta administrativa. Bom, a conexão é via driver nativo ou então a DBC ou JDBC. Tudo bem. Mas como que você vai acessar os objetos que estão nessa base de dados? Aí volta o nosso dicionário de dados. Então, as ferramentas de terceiro e as ferramentas dos próprios fornecedores fazem uso do dicionário de dados. Então, por isso que existe uma infinidade de ferramentas. Não é somente o pgadmin, não é somente SQL Developer, MySQL Workbench. Existem N ferramentas. Algumas ferramentas são open source, como essa que eu mostrei para vocês, até mesmo a do Oracle aqui. Não é open source, desculpa, ela é livre, né? não é pago a licença, mas o código você não tem acesso. E existem ferramentas, né, que são proprietárias e conectam várias bases de dados. Você pode desenvolver uma ferramenta que faça administração do MySQL, do DB2, do PostgreSQL, do Interbase, tudo por meio do dicionário de dados desses sistemas de banco de dados. Bom, via aplicação personalizada, né? Então desenvolvidas internamente pelas empresas. Exemplo, CBDS, Central de Banco de Dados da Senior. Senior, então, é uma empresa que desenvolve sistemas de gestão, né, empresarial. Programa SIGA CFG, né, que é SIGA Configuração, que é da TOTS, que era o antigo microsiga. Né? Então, são sistemas que fazem toda a questão da manutenção das bases de dados. Mas por que isso? Nós vamos trabalhar na disciplina aqui, num conteúdo chamado de projeto de banco de dados, e com ferramentas que mostram o diagrama da base de dados. Só que, para uma quantidade de 20, 30 tabelas, é possível, né, trabalhar com essas ferramentas. Agora, sistemas de grande porte, que nem sistemas de gestão empresarial, possuem em torno de 5.000, 6.000 tabelas. Então, é impossível você colocar isso num diagrama. Né? Então, a própria empresa cria um sistema, tá? A própria empresa cria um sistema para gerenciar isso, tá? Para gerenciar. Mas a base de dados não é dela, a base de dados, né, o Oracle, o MySQL, o Postgre, enfim, mas a partir do dicionário de dados. Práticas do dicionário de dados serão vistas na próxima aula, quando a gente vai introduzir o sistema de banco de dados PostgreSQL. Então, nós vamos fazer consultas desse dicionário de dados. Então, essa primeira aula é só um panorama mais geral. Bom, então a ferramenta administrativa, também chamada de front-end, né, então funciona desta forma, né, o pgadmin ou PHP pgadmin, que é uma outra ferramenta administrativa, e conectar a base de dados do PostgreSQL. Né. Workbench ou PHP MyAdmin vai conectar o MySQL. O Oracle aqui, o PL SQL Developer, vai conectar a base de dados Oracle.
Entenda isso daqui não como um banco de dados em específico, mas como um sistema de banco de dados Oracle, como um sistema de banco de dados MySQL. E dentro desse sistema é possível criar várias bases de dados, e cada base de dados com seus respectivos esquemas, e cada esquema com seus objetos de banco de dados. Atenção! Cada sistema de banco de dados possui suas próprias ferramentas administrativas, né? Algumas são para 2, 3 ou mais bancos de dados, mas normalmente essas são pagas. Tá? Você precisa pagar a licença. Critérios de seleção. Né? Então, o que muda de um sistema de banco de dados para outro? Do MySQL para o Oracle, PostgreSQL? Né? O que muda? Qual que eu seleciono? Não existe uma receita de bolo. Né? Nós não podemos fazer uma comparação de desempenho de um sistema com o outro, principalmente com sistemas proprietários. Né? Então, você não pode fazer um trabalho e publicar isso abertamente de uma comparação de eficiência com o PostgreSQL e o Oracle. Isso não é possível. A Oracle não permite. Porque são vários fatores, né, que vão determinar o desempenho e eficiência do banco de dados. Por exemplo, o hardware utilizado, o sistema operacional utilizado, entre outros. Alguns bancos de dados eles são homologados para determinados sistemas operacionais. Por exemplo, o Oracle. Né? Você pode até instalar no Ubuntu, mas o Oracle não é homologado para o Ubuntu. Então a empresa não te dá garantias, né, de desempenho em relação a isso. Tá? Então, dentre esses critérios, quais critérios que definem um bom sistema de banco de dados? Né? Por que preferir um em relação ao outro? Tá? Não estou dizendo que um é melhor que o outro. A preferência. Modelo de dados. Bom, existem vários modelos de dados que os sistemas de banco de dados trabalham. O mais comum, aplicado comercialmente, é o modelo de dados relacional. Tá? Mas nós temos o orientado a objeto, que faz um mapeamento com os objetos da linguagem de programação orientada a objeto de forma mais fácil, de forma mais direta, tá? Sem precisar fazer um mapeamento. Se você for desenvolver Java com um banco de dados relacional, vai ser necessário fazer um mapeamento, objeto relacional que é dito. Exemplo, o framework Hibernate faz isso. Temos o modelo de dados XML, que é a nossa estrutura hierárquica mesmo, né, de XML, né, muito utilizado, por exemplo, em nota fiscal eletrônica, ou sistemas que possuem modelos híbridos. Né? Então, o Oracle, o PostgreSQL, eles possuem tanto o modelo relacional, como o modelo orientado a objeto em alguns aspectos, como o modelo XML em alguns aspectos. Então, eles são, de certa forma, híbridos. Né? Isso quer dizer o quê? Vou fazer um exemplo aqui no quadro. Então, é possível nós termos uma tabela, muito comum na nota fiscal eletrônica, colocar aqui o número da nota, né? Número da nota, série da nota, outras informações, mas no final de uma nota fiscal eletrônica, é gerado um arquivo XML. Né? Que esse arquivo XML ele é transmitido para a Receita Federal, tá? Ou para a Secretaria da Fazenda. Enfim, num banco de dados relacional, só relacional, você não consegue ter uma estrutura de XML. Você vai ter lá o número da nota, a série da nota, né, as informações dela. Se o banco de dados permite o modelo XML também, né, você pode ter esta informação aqui de um registro de uma linha de informação. Esse campo vai armazenar uma estrutura XML. Tá? Aqui vai ter lá o número da nota, por exemplo, 1.
vai ter todas as informações de tags aqui, que é o que realmente você empacota para transmitir para a Receita Federal. Entende? Então você não vai ter os dados quebrados, você vai ter um arquivo por inteiro. Tá? É só uma pincelada aqui. Então isso é interessante saber. Então quais são os modelos de dados que aquele sistema de banco de dados trabalha? Tá? Número de usuários suportados. Todo sistema ele é limitado. Todo sistema computacional é limitado. Limitado em relação ao armazenamento, gerenciamento desse armazenamento, limitado em relação ao número de usuários que suporta. Então é interessante saber quantos usuários ele suporta conectado. Tudo bem? Os sistemas de banco de dados que eu apresentei para vocês, na escala não sei se chega a milhares, tá? Mas chega a centenas. Então não vão ter tanto problema quanto a isso. Tá? Número de locais. Né? Locais, a questão é se ele é distribuído ou não. Se é um sistema de banco de dados que parte das informações podem estar num outro servidor. Né? Se é possível criar a estrutura de master e slave, né? Então, quando dois sistemas que trabalham em duplicidade, se algum motivo ele tem algum problema técnico e o serviço é desligado, o outro assume, mas isso instantaneamente de forma transparente, sem o sistema perder a conexão. Custo da licença, né? Se é open source, né? Se é um sistema livre, ou se é proprietário. Né? Alguns sistemas proprietários, eles cobram por processador. Né? Então, o Oracle tem as versões mais simples dele, mas tem versões mais robustas que eles cobram por processador. Então, se você tem um hardware que possui 2 processadores, né? Então o sistema de banco de dados vai fazer uso, né? desse paralelismo. Então, o custo da licença é um pouquinho maior. Se é 4 processadores, então tem que avaliar isso no site, né, ou de cada fornecedor de sistema de banco de dados. Propósito de uso, né, se é geral ou específico. Né, então, existem algumas formas de instalação ou até mesmo versões de sistemas de banco de dados que são específicos para geoprocessamento, né, outros é de propósito geral, outros é para armazenamento de grande volume de dados. Né, com o advento aí do Big Data, né, o Data Warehouse, que é um conceito mais antigo. Propósito de uso, né, comentei agora, maturidade e quantidade de recursos. Você tem indexação, auditoria, etc. Exemplo, um programador, ele pode, tendo acesso à base de dados, ele pode ir lá e remover uma tabela. Removendo uma tabela pode acusar algum erro no sistema, né, ou em algum momento alguém sentir falta das informações dessa tabela. Tem como saber quem removeu essa tabela e quando foi removida? E é possível recuperar? Então, alguns sistemas possuem essa auditoria, essa forma de auditoria. Exemplo, o Oracle possui essa questão de auditoria. Não sempre, nem sempre. Ele começou a partir da versão 10. Tá? A partir da versão 10, criar auditoria. Né? Eu lembro quando eu estava atuando profissionalmente numa empresa, teve um problema de remoção de tabela e a equipe, o gestor lá, o chefe da equipe, queria saber quem removeu essa tabela. Quem removeu não falou. E também ele não descobriu, porque o sistema não tinha auditoria. Então, são funcionalidades. Aqui são funcionalidades assim, mais complexas, né, dos sistemas de banco de dados. Então, não são todos que possuem, por exemplo, auditoria. Mas a indexação todos possuem. Suporte à criação de funções, procedimentos, gatilhos. Né? Então, identificar isso. O que você precisa, né, e se o banco ele comporta essas funcionalidades. Então, basicamente, aqui os itens, né, os critérios que têm que ser avaliados para a escolha do sistema de banco de dados. Então, o portal Wikipedia, né, o Wikipedia,
ele possui um link com a correlação, ó, não é comparação, é uma correlação só, tá? Não é uma comparação no intuito de informar qual que é melhor e qual é pior. Então, é uma correlação entre diferentes sistemas de banco de dados relacionais, né? Então, está aqui o link. Deixa eu acessar o site aqui. Não. Deixa eu apenas copiar o link. Bom, então nesse site nós temos aqui diversos sistemas de banco de dados, né? E nesse mais aqui, esse quadro aqui. Em relação ao sistema de banco de qual sistema operacional suportado, né? Então tem os sistemas aqui e falando se funciona no Linux, no BS2, no Unix, nos iOS, entre outros, né? Hoje tem a questão do Android, né? Às vezes tem sistemas de banco de dados que são embutidos nas aplicações móveis. Então vai ter informações aqui sobre isso. Tá? Percebam aqui, são vários sistemas de banco de dados. Então tem informações aqui sobre funcionalidades, né? O que eles trabalham, né? Quais são o conjunto de dados, se aplicam o ACID aqui, que é atomicidade, consistência, integridade, durabilidade dos dados. Então, são alguns conceitos aí aplicados em sistemas de banco de dados relacionais. Suporte à transação, a integridade referencial. São conceitos que nós veremos no decorrer da disciplina, né? Que é só um comparativo. Comparativo não, uma correlação entre eles. Questões de limite, né? Qual que é o maior limite de colunas, o maior limite de dados que pode ser inserido em cada tabela, né? Tem todas as informações. Exemplo, né? Isso não ocorre mais, mas quando eu estava trabalhando numa empresa com o banco de dados Oracle 8i, né, existe uma operação de junção em uma consulta, que é pegar dados de uma tabela, com uma segunda tabela, uma terceira tabela. E quando nós aplicamos uma operação de junção, a junção, ela, antes de ser mostrado o resultado para o usuário, internamente no sistema de banco de dados, ela junta as colunas. Então, se nós temos uma tabela com 10 colunas, uma segunda tabela com 20 colunas, a operação de junção se torna uma relação de 30 colunas. Mas as consultas nessa empresa eram bem complexas, envolviam uma quantidade considerável de tabelas. E em uma dessas consultas ultrapassou 999 colunas. 999 colunas. E o banco de dados não suportou. Porque na versão 8i, o máximo de colunas que eram suportadas numa operação de consulta, não de criação da tabela, de consulta, eram 999. Aí o sistema de banco de dados, ele acusava um erro mais geral, né, generalista, quando essa consulta era executada. Claro, existem formas de contornar isso, né? Daí nós fizemos as formas para contornar esse problema. Mas, enfim, como eu disse para vocês, sistemas de banco de dados, os sistemas computacionais, eles possuem limitações, né? Então é importante conhecer essas limitações. Então aqui nós temos elas. Né? E procurar sempre, né, confirmar sempre os dados na documentação oficial, né? Na documentação oficial do banco de dados. Enfim, então aqui um material, uma leitura complementar para vocês. Eu utilizo como base aqui este livro de Sistema de Banco de Dados, né, na sexta edição. Né?
neste livro, os capítulos para leitura complementar é capítulo 1, 2 e 3. Tudo bem? Existem outros exemplares, existem outros títulos na biblioteca que possuem o mesmo conteúdo. É só vocês buscarem sobre esse tema aqui. Capítulo 13 mesmo. 3? Desculpa, capítulo 13. Capítulo 13. Bom, encerramos por hoje na sala. Bom, toda semana nós teremos então um conjunto de atividades práticas, né, que na plataforma Moodle vocês vão encontrar aqui como P7. Tá? Então, para a semana 1, que nós falamos sobre sistemas gerenciador de banco de dados, então vocês vão ter aí a atividade P701. E essa atividade visa compreender sobre a estrutura de arquivos de dados, né, que antes do advento do sistema de banco de dados, as aplicações eram desenvolvidas em sistemas de arquivos. Né? Então, nesse P7, vocês vão entender qual era o problema de desenvolver com sistemas de arquivos. Né? E compreender a importância dos sistemas de banco de dados. Então, o que o sistema de banco de dados ajudou? Então, vai ser uma tarefa árdua para vocês, que vocês vão compreender, então, desenvolvendo realmente um sistema simples, né, um sistema simples que armazena dados deixa eu verificar aqui que eu não recordo, de regiões, né, vai armazenar dados de regiões de uma estrutura que vocês vão definir utilizando sistemas de arquivos, qualquer linguagem de programação, tá? Mas de preferência Java, é o que vocês estão aprendendo atualmente. E com o desenvolvimento de sistemas, vocês vão ver que algumas regras, né, vão ser árduas, né, na programação. E que o sistema de banco de dados faz isso. Então, através dessa exercitação, vocês vão conseguir identificar realmente a importância dos sistemas de banco de dados e das suas funcionalidades. Tá? Então, esse P7, ele traz aí um breve histórico, né, de como eram desenvolvidas as aplicações. Traz uma breve descrição da definição de uma estrutura de arquivos. Então, eu mostro, nesse exemplo aqui, o formato CSV. Tá? Como que ficaria, por exemplo, essa tabela no formato CSV. Como que vocês vão manipular, né? Então, eu disponibilizo um exemplo com o CSV e uma aplicação que faz essa manipulação, que é CSV app, né, que também está disponível na plataforma Moodle, lá no P7. Tudo bem? Então, tem todas as instruções como vocês vão fazer para executar e manipular. Na sequência, eu vou apresentar aqui outros formatos de dados. Então, eu vou falar um pouco sobre o JSON e XML, né? Como que aqueles mesmos dados que são das regiões aqui, né? Europa, América, Ásia, né? E África, como que ficaria em XML, ou como fica, né? Como fica em XML e JSON. E no final, vocês vão exercitar. E a atividade que vocês vão fazer é, após explorar as funcionalidades dessa aplicação que eu disponibilizei, vão desenvolver uma aplicação seguindo os seguintes requisitos. A aplicação pode ser desenvolvida em qualquer linguagem de programação, tá? De programação e não script, porque nos semestres anteriores vocês viram JavaScript, viram... Bom, com outra vocês não vão conseguir, porque vocês viram também CSS e HTML. Mas JavaScript é possível, mas não é com JavaScript. Vocês vão ter que trabalhar com Java ou com a linguagem C. Tudo bem? A aplicação deve manipular, incluir, alterar e excluir registro do ficheiro das regiões no formato JSON ou CVS. Tá? O desafio para vocês é o JSON.
O CVS eu fiz. Eu não vou disponibilizar o código-fonte. Vou disponibilizar a aplicação. Ou vocês vão ter que replicar essa aplicação, né, as funcionalidades dela, ou então desenvolver a aplicação com JSON. Fica o desafio JSON. E a aplicação deve permitir que somente uma execução por vez a aplicação possa manipular o arquivo. Né? Se vocês executarem, abrir 2 vezes a aplicação de vocês para acessar o mesmo arquivo, só uma pode acessar o arquivo, 2 não. Então vocês vão ter que desenvolver algum mecanismo que, se o arquivo já tiver sido aberto por uma primeira aplicação, exibir uma mensagem que não é possível manipular esse arquivo, essa base de dados. Tá? Então são apenas, é bem didático, tá? Mas é um desafio para vocês verem a dificuldade em desenvolver com sistemas de arquivos. Isso não quer dizer que sistemas de arquivos não são mais utilizados, eles são ainda muito utilizados, principalmente para sistemas de log, né? Arquivos de configuração inicial, tá? E para arquivos, configuração inicial tanto de sistema banco de dados como de aplicações, né? Parâmetros de aplicações. Tá? E, enfim, então fica aí o desafio para vocês.